Rádio Irmana. Apoio Editora do Conhecimento, Letra que Fala e Plug Sistemas e Soluções. Você está ouvindo Rádio Irmana, auxiliando a mudança que você quer ver no mundo. A partir de agora, você vai entender as obras do irmão Ramatiz. Programa Elucidações do Além. Olá, ouvinte, você está no ar aqui na Rádio Irmana. Eu sou Rodrigo Souza e você está sintonizado com o programa Elucidações do Além. E hoje nós vamos fazer algo diferente, ouvinte. Como nós estamos na semana de Natal, estamos aí já na semana de Renascimento, né? Nós vamos aí fazer algumas reflexões acerca do Natal, o que é esse Natal, o que vem a ser essa data, qual a importância ela tem para a humanidade. E você pode deixar sua opinião. Vá no site da Rádio Irmana, onde você está nos escutando, vá no ícone Fale Conosco, deixe seu nome, deixe lá sua inscrição e deixe o seu comentário também, ouvinte. É só você ir lá no Fale Conosco, logo à direita da página, e deixar o seu comentário, identifique-se, dê a sua opinião, dê a sua contribuição. Afinal, quem faz a Rádio Irmana é você, ouvinte. E hoje é o último sorteio da promoção de Natal da Rádio Irmana. O último livro será sorteado hoje e se chama Mecanismos Cósmicos de A a Z. Este livro é uma reunião de vários conceitos, de várias passagens dos livros de Ramatiz, e desde os 14 livros psicografados pelo Ercílio, os demais pelo médium Norberto Peixoto, no qual o médium Sidney Carvalho, um forte abraço, que ele receba o nosso abraço onde quer que ele esteja, já está desencarnado há 1 ano, e foi quem compilou este livro, né? Ele fez uma série, várias séries de A a Z. Dentro dessa, ele fez um primeiro livro, Ascensão do Espírito de A a Z. E, em parceria com a editora, foi recomendado que fizesse aí uma série com o selo Aprendendo com Ramatiz, da Editora do Conhecimento. Então veio outros livros, veio aí vários outros títulos, e o último, aliás, né, foi o Mecanismos Cósmicos de A a Z. Tudo que se relaciona ao tema Mecanismos Cósmicos foi recolhido desses trechos, as elucidações de Ramatiz de todas as suas obras aí até então, para falar desses assuntos. Vai falar de benzimento, vai falar desde Cristo cósmico, Cristo galáctico, vai falar de um monte de assunto, dos mais simples aos mais complexos, mas sempre com a mesma didática elucidativa, explicativa, uma didática simples, utilizando aí de um português bem exigente por conta da época, mas é compreensível. Uma excelente obra de estudos, e no final do programa diremos aí quem foi o ganhador, ok? Acesse o nosso blog www.radioirmana.blogspot.com.br. Deixe seu comentário, leia os textos, ouvinte, dá uma olhada, fale se você está gostando, o que precisa ser aprimorado, o que você sente falta nesse blog. Dê sua opinião, ouvinte. Você é quem faz a nossa rádio, você é quem faz os nossos programas. E, aproveitando o embalo, ouvinte, hoje não paramos no capítulo 3, no início do capítulo 3, sobre casamento, do livro A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores. Porém, hoje, excepcionalmente, por conta da data, da semana do Natal, né, ouvinte? E por conta da importância energética dessa data, hoje nós vamos pular um pouquinho aí os nossos estudos e fazer aí um especial de Natal. Nós vamos hoje comentar, elucidar aí como foi a gestação e o nascimento de Jesus, o significado dele há mais de 2000 anos quando ele veio para a Terra, ouvinte. Vai ser muito bacana. Nós vamos aí então fazer a abordagem do livro O Sublime Peregrino, mais de um capítulo, de algumas questões. Não vamos aí abordar o livro inteiro, até porque mais para frente, né, posteriormente iremos estudá-lo com mais propriedade, iremos esmiuçar ele melhor, iremos destrinchá-lo para você, ok? Hoje faremos reflexões de algumas questões que estão neste livro, sensacional, e que é uma biografia mesmo,
uma biografia fora do convencional sobre o Mestre Jesus, que vai falar aí do seu aspecto humano, do seu aspecto divino. Quem é Jesus? Qual a identidade sideral dele? O que ele veio fazer no planeta? Nós já explicamos algumas coisas aí nos programas anteriores, ouvinte. Então não vai ser difícil você compreender e refletir no que diremos hoje, ok? Como foi seu período gestativo? Ele foi guardado por hostes angélicas? Teve guardiões que cuidou dele? Houve hostes de espíritos? Quem se propôs a cuidar de Maria? Quem se propôs a orientar José? Qual foi o papel de José nessa escalada, nessa encarnação de Jesus aqui na Terra? Como é que foi tudo isso, ouvinte? Iremos apenas pincelar, ok? E posteriormente você poderá conferir no livro Sublime Peregrino e nos estudos aqui na Rádio Irmana, ok? Então, ouvinte, você acha que Jesus nasceu concebido através de relações sexuais normais como todo e qualquer ser humano? Você acha que ele foi concebido pelo Espírito Santo? Qual a sua opinião? Pois é, algumas coisas serão esmiuçadas aqui nesse capítulo para você. Nós vamos começar com Maria e o período gestativo de Jesus, ok? Fizeram a seguinte pergunta nesse capítulo do livro, que é o capítulo 9. Maria viveu o período gestativo de Jesus à semelhança das outras mulheres? Ramatiz responde, sem dúvida, pois não houve nada de anormal quanto aos aspectos comuns do fenômeno da gestação humana. Aliás, comparada à maioria das gestantes terrenas, em geral assediadas por certas reações psíquicas um tanto agitadas, Maria foi uma parturiente feliz, vivendo esse período imersa num mar de sonhos e de emoções celestiais, provindas tanto do Espírito de Jesus, como da presença dos anjos que a assistiam. Como você vê, ouvinte, é como ele coloca aqui, né? Aliás, como ele coloca aqui, né? Sem dúvida, pois não houve nada de anormal quanto aos aspectos comuns do fenômeno da gestação humana. Ou seja, teve relações, sim, casou-se com José muito jovem, sim, nós vamos chegar nessa parte. José, que já era pai de 5 filhos, né? Seus filhos com a primeira esposa, Débora, da qual ele era viúvo. Ele se casa, sim, com Maria. Houve todo um planejamento para que chegasse nesse ponto. Mais à frente iremos abordar aí o que levou a serem esses espíritos escolhidos para serem os pais do Mestre Jesus, não é mesmo? Na próxima, e aqui, ó, dá para ver também, é nítido, né, que Maria era, através da sua própria mediunidade, da sua sensibilidade, ela era influenciada pelo Espírito de Jesus que estava ali encarnado no feto, já a influenciava por via energética, por via do pensamento. Então ele já transmitia as suas sublimes emoções por conta da sua presença e da sua hierarquia a Maria, que tinha aí os seus êxtases paradisíacos, né? Maria vivia em êxtase na sua gravidez. Ela não teve uma gravidez enjoativa, não. Ela sentia júbilo pelo filho que esperava. Olha que interessante, não é, ouvinte? Próxima pergunta. As emanações psíquicas de Maria, devido à presença de Jesus em sua ligação carnal, não se refletiam também em José, o qual, como pai, era um escolhido pelo alto para desempenhar tal missão? Ramatiz responde, José, às vezes, temia certo desequilíbrio psíquico de Maria, procurando mesmo dissuadi-la de suas ideias sublimes, mas fantasiosas, considerando-as resultantes da fase delicada da gestação. Homem prático, realista e pouco dado a reflexões transcendentes, jamais admitiria ser merecedor de uma graça tão elevada quanto a convicção de sua esposa de gerar um filho genial ou iluminado espírito missionário destinado a salvar o povo de Israel ou a redimir a humanidade. Sendo bem grande a diferença existente entre o reino dos céus, entre o reino de Deus e o reino dos homens, José já se sentiria bastante venturoso caso o Senhor lhe enviasse um filho de bons costumes, laborioso, obediente às leis do Torá e capaz de, mais tarde, ajudá-lo na oficina de carpintaria. Talvez se tornasse um rabi e intérprete dos ensinamentos de Moisés. Quiçá um modesto terapeuta ou discípulo externo da congregação silenciosa dos essênios, que se disseminavam pacificamente pelos montes da Judéia, da Arábia, da Pérsia e da Índia. José era um homem de costumes regrados, frugal à mesa e avesso aos vícios e às paixões inferiores. Alimentava-se comumente de frutas, vegetais, cereais e disciplinava a família sob as normas da educação essênia, que aprendera com os anciãos do Monte Moabe.
não descria da reencarnação e conhecia a lei de causa e efeito quanto à sua responsabilidade moral, mas ignorava os elos intermediários da verdadeira hierarquia espiritual, considerando Jeová e os seus anjos uma classe de seres à parte, que deveriam morar distante das torpezas humanas e sem descer à humilhação de habitar um lar tão modesto quanto o seu. José ainda se considerava grande pecador, por isso, a visita assídua de um anjo em sua casa, conforme lhe assegurava Maria, deveria ser fruto de sua imaginação e sensibilidade espiritual. Ouvia as estranhas revelações de sua esposa, mas disfarçava, tanto quanto possível, a sua incredulidade quanto ela lhe falava do seu anjo de guarda resplandecente e do destino glorioso de seu futuro filho. Deliciava-se com a alegria da maternidade da companheira feliz. Ouvia-lhe as cogitações sublimes, as quais atribuía à esperança de toda mãe jovem em sempre gerar um filho talentoso, destinado às glórias e aos louvores. José ignorava, no entanto, que Maria ficava semi-mediunizada pela presença excelsa de Jesus em ligação ao seu regaço materno, o qual lhe transmitia emoções angélicas, fazendo-a um prolongamento vivo do seu glorioso espírito. Olha só, é como se fosse uma simbiose, como se fosse uma só carne aí, né? A tamanha união e comunhão que Jesus tinha com Maria em sua gestação. Que ele fazia, olha como é que Ramatiz fala no final, que José, um homem lógico, um homem racional e bem influenciado pela cultura judaica, não é mesmo? Se sentia pecador e não, ele tinha uma tamanha humildade, além dessa cultura que ele detinha dos judeus, ele tinha a humildade de admitir ser um pecador e não se achava merecedor de um espírito como mestre em sua residência. Claro, é a famosa esponja do esquecimento, porque antes de reencarnar, já sabia ele da tarefa que tinha de trazer o mestre como seu filho, não é mesmo? Mas foi um pai aí decidido, né? Pedir a Deus que trouxesse um filho laborioso, obediente às leis de Deus, né? Às leis do Torá, ou para ajudar na oficina de carpintaria, um filho responsável, né? Ou talvez se tornasse um rabi, intérprete dos ensinamentos de Moisés, um sacerdote. E Jesus assim o era, um sacerdote. Quiçá um modesto terapeuta ou discípulo externo da congregação silenciosa dos essênios, como ele coloca aqui. Veja que José era um essênio, não é mesmo? José era essênio, Jesus era um essênio. Você lendo essa obra, você vai ver que isso não é uma novidade. Fala que ele foi educado aqui no Monte Moabe, né? Lemos aqui que os essênios tinham suas tarefas no Monte Moabe, no Monte Nebo, no Monte Carmelo ou Carmel. Tem outro monte também, as ruínas de Qumran, que foram encontradas dos apócrifos, também era um território essênio. E eles viajavam aí, mantinham a sua fraternidade, tanto na Judéia, quanto na Arábia, quanto na Pérsia, quanto na Índia, quanto no Egito, não é mesmo? E nós vamos falar mais algumas coisas a respeito, mais uma pincelada. Hoje o intuito é o nascimento, é a gestação, é a graça, como muitos dizem, né? A luz que veio ao mundo há mais de 2000 anos na figura de Jesus de Nazaré, não é mesmo? E olha só que interessante, né? José ignorava, no entanto, que Maria ficava semi-mediunizada, ou seja, ela ficava mediunizada pelo próprio filho que estava encarnado no feto, no seu regaço materno, como o Ramatiz aqui coloca, né? no seu ventre, não é mesmo? Que já lhe transmitia emoções angélicas, fazendo-a um prolongamento vivo do seu glorioso organismo. Ou seja, Maria era extremamente emotiva, hipersensitiva, e ela sentia essas emoções, mas filtrava ela de acordo com a cultura que ela detinha na época. Ela também era um espírito excelso, mas também tinha esponja do esquecimento aí, não sendo injusta com qualquer ser humano que aí se esquece do fato de antes de reencarnar, não é mesmo? Ela também teve essa esponja do esquecimento não por questões kármicas, mas para que ela não tivesse privilégios e direitos perante os outros seres humanos. Olha isso, olha só a humildade desses espíritos, ouvinte, e a responsabilidade da tarefa que eles tinham aqui no planeta, não é mesmo? Olha só que interessante, a pergunta que fizeram. Apreciaríamos saber se, além da elevada emotividade espiritual despertada pela presença do Espírito de Jesus e seus anjos, Maria também revelou alguns dos fenômenos peculiares às gestantes terrenas. Resposta.
Cumprindo o ciclo fisiológico da gestação do corpo de Jesus, Maria também viveu os fenômenos próprios de certas parturientes, tais como a depressão sanguínea, o incômodo respiratório e a fadiga devido à nutrição de mais uma vida em seu seio. Até os desejos excêntricos manifestos comumente nas gestantes, ela os revelou algumas vezes. No entanto, a presença do sublime Jesus sensibilizou de tal modo seu sistema endócrino que Maria passou a sentir profunda repugnância por qualquer alimento carnívoro e seus derivados. O paladar apurou-se e a sua preferência era por alimentos delicados, como os pãezinhos de centeio com mel de figo, sucos de frutas e de cerejas, que coincidiu do Mestre Jesus também preferir em sua vida terrena. As suas amigas e vizinhas esmeravam-se em atender-lhe o gosto nutritivo, procurando até frutas fora do tempo para fazerem os gostosos xaropes e caldos das polpas frutíferas. Olha que interessante, até Maria teve aí. Você vê que é uma pessoa, reencarnou, foi uma pessoa humana, gente. É um espírito excelso, mas viveu como um ser humano magnífico, mas um ser humano. E teve aí seus desejos, não é? O mestre também, através dela, pôde, como posso dizer, externalizar os seus desejos também pessoais, né? Através da mãe. Isso ocorre com as grávidas aí, que sentem desejos por comer até coisas, aí, frutas doces ou salgados, ou qualquer outro alimento que às vezes ela não gosta ou não tem o hábito de comer e sente vontade, ouvinte. Nunca fez questão de comer, mas sente vontade de alguns alimentos. Não é interessante saber que Maria, que Jesus também passaram por esse processo, não é mesmo? Como Jesus mesmo disse, eu vim para cumprir a lei e não para destruí-las, como ele mesmo diz aqui, né? Eu não vim destruir a lei, mas para dar cumprimento dela. E olha só que interessante, não é, ouvinte? Teve sensações aí humanas, de vontade mesmo, de comer fruta e outras coisas aí que denotam a elevação espiritual de Jesus, o espírito governador do planeta, que vinha aí cumprir sua tarefa, sua missão assumida por ele, sem karma, sem culpa, mas por amor a essa humanidade terrena da qual fazemos parte. Vamos para a próxima pergunta? Estranhamos que o espírito de Jesus, antes de encarnar-se, já despertasse em sua genitora essa tendência particular por uma alimentação à base de pães de mel, sucos de frutas ou caldo de cerejas e a repugnância pela carne. Desde que ele ainda não despertara na carne, como poderia sugerir a Maria o desejo por iguarias de sua futura preferência? Ramatiz responde: entrando em contato novamente com a carne, Jesus passou a evocar psiquicamente as reminiscências de suas existências já vividas no orbe. Como se tratava de um espírito de alta estirpe sideral, ele sempre viveu na terra, de modo simples, frugal, avesso à carne e nutrindo-se com as mais delicadas dádivas da natureza, incutindo bons estímulos sobre o psiquismo de Maria e sugerindo-lhe alimentos sadios e delicados, como ele realmente os preferia toda vez que se manifestava na matéria, pois condiziam eletivamente com sua natureza superior. Os gostos e as preferências que haviam sido habituais a Jesus nas últimas existências terrenas transformaram-se em evocações a convergir para o psiquismo de Maria, sua futura mãe, despertando-lhe reações químicas no sistema endócrino e sugerindo desejos por alimentos sadios, como vegetais, frutos, sucos e pãezinhos com mel de figo. Olha só que interessante, ainda continua aqui, ó. Sob a lei de correspondência vibratória espiritual, o corpo carnal de Maria tornou-se a tela ou o revelador do psiquismo delicado de Jesus, e as impressões psíquicas dele ativaram-lhe os estímulos físicos, despertando-lhe o gosto por alimentos de natureza superior, e a sua condição de espírito angélico provocou seu repúdio à carne. As recordações associam ideias e despertam desejos conforme sejam as evocações feitas pela mente humana. As crianças, por exemplo, aceleram o seu metabolismo endócrino e produzem sucos digestivos adequados ao consumo de chocolate, a simples aproximação ou mesmo lembrança das festas de Páscoa. Tratando-se da tradicional festa dos ovos de coelhinho feitos de chocolate, eles associam na sua mente as imagens dos bombons, que estimulam o organismo na produção de sucos e hormônios próprios para digerirem essa substância, tal qual acontece a perspectiva de algum aniversário na família,
na antevisão das prováveis gulodices pensadas pelos seus participantes e convidados. Os sujeitos que são hipnotizados e regridem até a infância por força sugestiva dos hipnotizadores costumam recusar alimentos ou iguarias que também não apreciavam e não suportavam no período infantil. Esse regresso do sujeito hipnotizado, às vezes até a condição de lactante, torna-se algo divertido, porque ele recusa alimentos próprios dos adultos, mas se satisfaz com o leite e seus derivados. Em verdade, as sugestões impostas ao sujeito pela vontade do hipnotizador convence-o de ser criança tenra, e então a mente instintiva frena o trabalho do sistema endócrino e reduz a produção dos sucos gástricos e digestivos que não sejam adequados à alimentação à base de leite. Eis porque, durante a composição do seu organismo etéreo físico, Jesus também associou os elementos e as substâncias do mundo material de que já se havia servido no pretérito, projetando então na mente de sua futura mãe as imagens nutritivas, simpáticas e familiares à sua preferência. Aliás, eram alimentos que condiziam também com a contextura espiritual de Maria, embora ela estivesse familiarizada com uma nutrição mais pesada. Olha só, ouvinte, essa nutrição mais pesada era por conta da cultura do judeu, que comia cordeiro, que comia carne e peixe, sim, apesar de José, aqui foi relatado que José tinha uma alimentação extremamente frugal. Os essênios realmente eram mais frugais. Os essênios comiam pouco, se nutriam mais pela qualidade do que pela quantidade. Assim também era Jesus, pela sua condição espiritual e pela cultura essênia que recebeu da sua fraternidade e principalmente do seu pai carnal José. Não é mesmo? E olha só que Ramatiz dá um exemplo do sujet, né? O sujet, quando o hipnotizador consegue pegar através do pulso, ele pega e o que ele faz? Na hipnose ele consegue, induzir a pessoa a não gostar de alimentos, a rememorar a sua infância, o período lactante, de vários modos. De modo que aqui ele explica, trocando em miúdos, que Jesus também despertava isso na mãe por conta das lembranças aí, dos regressos do próprio espírito, da condição dele, de quando ele viveu aqui na Terra ou nos outros planetas, que também existiam frutas lá, não é mesmo, ouvinte? Vamos parar para raciocinar nesse aspecto aqui. A pergunta foi um tanto, capciosa. Na época o grupo era bem perquiridor mesmo. E aqui ele responde que essas inspirações se davam também. Agora vamos lembrar de uma coisa também que não está aqui, mas a gente pode bem comentar, não é mesmo? Jesus não foi o arquiteto do nosso planeta? Ele, melhor que ninguém, saberia o que é mais saudável para comer aqui, o que ele inspiraria a mãe aí durante a gestação para que alimentasse o seu corpo físico, a sua formação física, etérea e astral, não é mesmo? Ele, como arquiteto do planeta, sabia onde estava cada coisa, cada substância, para que serve cada alimento, não é mesmo? Cada vitamina, proteína, que quer que seja relacionada à alimentação e à saúde, ele melhor que ninguém sabe disso, não é mesmo? Poxa, é algo deduzível, mas é válido as perguntas, mesmo elas ainda sendo um tanto capciosas, é o que nos leva aí ao conhecimento, não é mesmo? Isto é fazer ciência, ouvinte. É o que nós estamos fazendo no programa e é o que o grupo Ramatiz na época faziam perguntas, questões, não é mesmo? Allan Kardec enfrentou isso durante a concretização, a codificação da doutrina dos espíritos, com Ramatiz revelando outros novos conhecimentos que ele traz, não seria diferente, não é mesmo? E olha só, aqui vem mais perguntas aqui que são de suma importância isso é durante a gestação. Olha só, ouvinte. E olha só que aqui o Ramatiz vai fazer alguns comparativos, né? E veja que vai comparar aí também com alguns outros camaradinhas aí que não foram tão bons aqui em sua vivência, não é mesmo? A próxima pergunta, prestem bastante atenção, olha só. Poderias dizer-nos se todos os desejos extravagantes tão comuns a certas gestantes são provocados exclusivamente pelos espíritos em processo encarnatório? Resposta. Repetimos. Em qualquer manifestação da vida não há regra sem exceção. Em consequência, nem todas as mães revelam desejos insólitos ou excêntricos durante a fase de gestação de seus filhos, nem todos os desejos manifestos nessa fase tão delicada provém do espírito em encarnação.
A gravidez acentua a sensibilidade da mulher e ela também pode evocar no subconsciente os próprios gostos nutritivos e desejos da infância esquecida, ou mesmo preferências por certas guloseimas e frutos raros, que estimulam desejos excêntricos e manifestos fora da época. Porém, a maioria dos desejos extemporâneos da mulher no período gestativo são realmente provocados pelos espíritos que se ligam ao ventre materno durante a sua encarnação. No entanto, as almas sublimes elevam e apuram a sensibilidade psíquica de sua futura genitora ao transmitirem-lhe impressões sadias e reflexões nobres. Certos espíritos, como os yogis ou líderes espiritualistas do Oriente, que foram no pretérito absolutamente vegetarianos, quando se reencarnam novamente na Terra, despertam em suas mães desejos por certas frutas, como tâmaras, azeitonas, figos, vegetais e sucos delicados que eram de sua preferência no passado. Mas as almas torpes e infelizes, além de semearem ideias lúbricas e conturbadas em suas genitoras, também lhe fazem preferir alimentos incompatíveis com a sua índole habitual. Jesus, espírito angélico, influenciava sua mãe para uma alimentação sadia, frugal e à base de frutas e sucos de vegetais. No entanto, Nero, Tamerlão, Rasputin ou Heliogábalo, ao renascerem na carne, estimularam suas genitoras para a alimentação carnívora repulsiva, impregnada de álcool ou fortes condimentos. Enquanto o espírito formoso de Maria deu vida a Jesus, Cordeiro de Deus, Agripina gerou Nero, alma cruel e degradada em sua época, fato que nos comprova a perfeita sintonia da lei de afinidade espiritual. Olha só, aqui ele compara, esses caras aqui fizeram carnificina no planeta, né? Nero, Tamerlão, Rasputin, que foi um mago negro encarnado mesmo, e Heliogábalo também. Tá falando aqui de pessoas que fizeram aí coisas não muito certas, né, ouvinte? Dominaram pessoas, enfim. Faziam assim, desde a sua gestação, já inspiravam suas mães a adquirirem alimentações que o tornavam agressivas também, a adquirirem aí gosto pela alimentação carnívora, pelos condimentos fortes, pelo álcool, ou seja, lei de afinidade, lei de sintonia vibratória. Isso explica o fato de Maria ter vontades aí de alimentos mais saudáveis, como frutas, vegetais e outros, influenciadas pelo mestre, não é mesmo? E olha só que a pergunta continua lá na frente, antes de chegarmos a outro capítulo. Olha só. Podereis exemplificar-nos esses casos de modo mais objetivo? Ramatiz responde: suponde que certo espírito oriundo da Índia e em processo de encarnação no Ocidente, vegetariano absoluto em vidas pretéritas, transmite suas impressões psíquicas sobre a mente de sua futura mãe, despertando-lhe desejos por algo que ele apreciava, mas que não existe onde irá se encarnar. Então, neste caso, certas parturientes manifestam desejos por guloseimas, frutas ou alimentos que elas mesmas não sabem explicar-lhes a forma, o sabor e a qualidade, porque apenas refletem os estímulos só conhecidos do espírito encarnante. Há frutas no Ocidente e no Oriente que, apesar da semelhança na forma, são diferentes no seu sabor. Outras, no entanto, igualam-se no sabor, mas diferem profundamente no caldo, na polpa ou na configuração vegetal. Quem poderá transmitir a outra criatura o gosto exato do morango ou da jabuticaba, caso ela nunca os tenha visto ou experimentado? Eis porque a mãe, que é vegetariana, sente-se aflita se durante a gestação de seu futuro filho se lhe despertam desejos carnívoros, ou então outra surpreende-se ao verificar que passa a detestar a carne e a preferir a nutrição de frutas e vegetais. A verdade é que o corpo carnal da mulher, na fase gestativa, se transforma em convergência e na revelação dos desejos e das preferências da alma encarnante, que se esforça para impor o seu comando instintivo desde o primeiro contato com a matéria. Olha só, ouvinte, vamos parando aqui no primeiro bloco. No próximo bloco explicaremos melhor essa questão e daremos aí alguns comentários aí a respeito, ok? Vamos para um breve intervalo, molhar a garganta e esticar as canelas. Fique na paz, até já, voltamos já. Não saia daí, o programa Elucidações do Além volta já.
Editora do Conhecimento, visando a disseminação de obras espiritualistas para leitores que se preocupam com a sua evolução. Acesse o nosso site e conheça o nosso acervo de livros que podem fazer parte da sua biblioteca. edconhecimento.com.br ou ligue para mais informações. DDD 19 3451 5440. Letra que Fala. Livros, CDs, DVDs e muito mais. Acesse letraquefala.com.br e fique por dentro dos nossos produtos. Gostou da Rádio Irmana? Ela foi desenvolvida e toda a sua operação está a cargo da Plug Sistemas e Soluções. Além de web rádios, a Plug desenvolve sistemas de gestão ERP para pequenas e médias empresas, sistemas personalizados para o seu negócio, e-commerce e lojas virtuais. Fale agora mesmo com o consultor da Plug, DDD 11 4305 7868 ou acesse plugdesenvolvimento.com.br. Rádio Irmana, programação 24 horas com você. Voltamos a apresentar programa Elucidações do Além. Voltamos com Elucidações do Além, ouvinte, e hoje abordando a gestação e o nascimento de Jesus, não é mesmo? A dica de leitura de hoje é O Sublime Peregrino, psicografado pelo médium Hercílio Mais, nada conhecido de vocês, não é, ouvinte? E psicografado por Hercílio Mais através da orientação do espírito Ramatiz, que é o carro-chefe do nosso programa. E olha só, é o livro que nós estamos estudando hoje, ouvinte. Nós indicamos ele hoje por ser uma obra, como eu disse anteriormente, fora do convencional. Uma biografia de Jesus que traz aí um Jesus mais humano, um Jesus mais próximo de nós, a sua missão sacrificial, a sua posição hierárquica no planeta, no cosmos. E olha só, essa obra resulta da experiência direta de Ramatiz. Ramatiz, na época de Jesus, ele era um filósofo egípcio encarnado. Ele era encarnado na época de Jesus, nascido na Alexandria, e também ele era essênio, viu, ouvinte? Essênio, e foi pessoalmente conhecer Jesus na Palestina. O entrevistou, já o conheceu dentro da fraternidade essênia. Posteriormente, como Ramatiz, já no astral, exercendo a função que exerce ainda hoje, ele mesmo colheu nos registros espirituais, que na Índia é chamado de registros akáshicos ou acásicos, né? Os teosofistas aí, os rosacruzes, os esoteristas mais familiarizados com o termo, né? Para quem estuda muito a doutrina dos espíritos, pode ser chamado também, conhecido como psicometria, ou lembrança, né, de memórias passadas. Então Ramatiz, já no astral, colheu informações de sua encarnação como o filósofo alexandrino que conheceu Jesus, e essênio, não é mesmo? Dessas lembranças e também das pesquisas que ele fez no astral relacionados aí ao passado de Jesus. Olha que interessante, uma pesquisa maravilhosa. Traz aí o perfil tanto de Maria de Nazaré como sua mãe, José, seu pai, seu primo João Batista, a comunidade essênia, o perfil de Maria de Magdala, a Maria Madalena, como nós conhecemos, não é mesmo? Enfim, uma biografia de Jesus fora do convencional. Editora do Conhecimento, psicografado por Hercílio Mais, pelo Espírito Ramatiz. Onde você encontra? Na nossa loja virtual, www.letraquefala.com.br. Acesse, veja nosso acervo e pode clicar ali no campo de pesquisa, O Sublime Peregrino. Vem já a foto do livro, é um livro de capa azul maravilhoso, Jesus transitando entre as estrelas aí no cosmos, é maravilhoso. Vai falar sobre coisas aí de respiração de Brahma, inspiração de Brahma, grande calendário sideral, não é mesmo? Grande plano, coisas aí da escolástica hindu que Ramatiz conhece bem por ter feito parte, não é mesmo, do seu ciclo encarnatório na Índia. Muito interessante, ouvinte, porque olha só, quando a gente voltando aqui, como a gente estava falando, e tem mais. Vamos lembrar aí que ainda tem o sorteio do livro no final, hein?
Já temos o nome do ganhador de hoje, ok? Logo mais eu vou estar comunicando a vocês. Olha só, como na última pergunta ele está falando de frutas que tem no Ocidente, no Oriente. O que ocorre se uma mulher ficar grávida e se aquele espírito for oriental e há frutas que não tinham aqui ou ela nem conhece? Não é mesmo? Como é que ele ia inspirar essa vontade nela? Isso aconteceu na própria família do Hercílio Mais. Um rapaz, na época, né, nos anos 50 aí, acho que acredito que 60, porque nos anos 70 o rapazinho já estava com uns 22 anos quando ele editou o Sublime Peregrino. Olha só que interessante, porque essa parenta do Hercílio ficou grávida e não sabia, né? Ela não sabia como ela dizer que ela estava com vontade de uma uva, apenas isso, não sabia como falar o sabor, que tipo de uva que era. O marido dedicado foi atrás das uvas aí, né? Olha só, ela desejou a todo transe comer uvas, em época quase imprópria. Com muito custo, seu esposo foi atrás de algumas uvas aí, obtidas nos frigoríficos de Curitiba. E olha só, para o seu espanto, nenhum tipo da uva deixava ela contente, satisfeita. Ela sempre queria uva, não era aquela. E aí, um caso que parecia sem solução, um amigo dele na época, estudioso do Oriente, teve aí uma intuição, certo de que essa parenta dele ia gostar, de que ela tinha desejo de comer uva japonesa. Já comeu, ouvinte, uva japonesa? Pesquisa no Google para você ver. Não é uma uva comum, se fosse um galinho coberto com uma polpa assim muito fininha, que não é daqui do Brasil, não é mesmo? Uva japonesa, ela foi trazida para cá, né? E, isto é, frutas miúdas que dão em cachos pequenos, mas nos arvoredos e cujo sabor lembra algo da ameixa amarela, o sabor completamente oposto da uva que nós conhecemos. E realmente, né, a cunhada aí do Hercílio, a cunhada dele, deu-se por satisfeita depois de comer essas uvas japonesas, não é mesmo? Embora o filho descenda de brasileiros e europeus, ele era o tipo de espírito dele era um exato indochinês, que viveu ainda na Indochina, devoto das músicas japonesas, hindus, chinesas, além de ter sido absolutamente vegetariano. Olha que interessante, já o espírito já trazia isso, né? O que explica mais com essa pergunta que é feita ao Ramatiz, para que ele exemplificasse melhor essas vontades dos espíritos, transcendendo aí, né, essa vontade dos espíritos no ventre da mãe. A mãe tem que sentir, né? É quem está ali, a dos corpos, e a sensação é do espírito mais consciente na matéria, que é a mãe gerando seus filhos. Que interessante. Nós vamos já para o próximo capítulo, ouvinte. Nós vamos lá para o capítulo 10, que é o Maria e o Nascimento de Jesus. Algumas reflexões aqui como é que foi a juventude de Maria, como ela conheceu José e o que a levou a ser mãe de Jesus, né? Qual o compromisso que ela havia assumido. Reza a tradição bíblica que um anjo visitou Maria e anunciou-lhe que ela casaria com um homem da linhagem de Davi e conceberia um filho varão destinado a salvar o mundo. Que dizeis sobre essa tradição religiosa, Ramatiz? Maria contava 15 anos de idade quando seus pais, Joaquim e Ana, faleceram, com alguns meses de diferença entre os óbitos. Foi então acolhida por Simão e Eleazar, parentes de seu pai, que a encaminharam para o grupo das Virgens de Sião, no Templo de Jerusalém. Ali permaneceu cerca de 2 anos, onde se dedicava a trabalhos tais como a confecção de túnicas de seda para as moças, mantos para os sacerdotes, ornamentos, enxovais e pequenos tapetes de veludo e de lã para as cerimônias religiosas. Além disso, tocava cítara e cantava os salmos de Davi, em coro com as demais jovens. Era uma jovem de raríssima beleza e avançada sensibilidade psíquica na época. Uma médium, não é mesmo? Espírito dócil, todo ternura e benevolência, fortaleceu a sua juventude no ambiente monástico do templo, sem rebeldia ou problemas emotivos, no qual ainda mais aprimorou o seu alto dom mediúnico. Desde menina tinha visões espirituais, reconhecendo velhos parentes desencarnados e depois os seus próprios pais, que lhe apareciam de modo surpreendente. Em sonhos, eles diziam-lhe que ela ainda seria a rainha do mundo, como a mediadora consagrada para um elevado anjo em missão junto aos homens. Em sua consciência física, Maria desconhecia que também era entidade de condição angélica,
e quando identificava pela sua vidência uma belíssima criatura, ela supunha tratar-se do anjo de guarda, porque ele se assemelhava fisionomicamente às velhas oleografias dos anjos da tradição hebraica. Não conseguia explicar satisfatoriamente aos seus familiares e amigos os fenômenos incomuns que se davam consigo, mas afirmava sempre que o seu anjo de guarda não só a visitava em sonhos, mas também em estado de vigília, ministrando-lhe conselhos e orientações para o futuro. Quando José, viúvo, embora mais velho e pai de 5 filhos, a pediu para a esposa, ela aceitou-o imediatamente, sem mesmo refletir, explicando que há muito tempo o seu anjo tutelar lhe havia aconselhado tal esponsalício com um homem bem mais idoso e viúvo. É óbvio que se tratava de visões reais, conforme a fenomenologia espírita hoje as explica satisfatoriamente mediante as faculdades mediúnicas. Embora Maria ignorasse a que estranhos caminhos o destino a levaria, as entidades que a assistiam aconselhavam-na a aceitar o viúvo José como esposo e companheiro, pois havia sido escolhido no espaço para a elevada missão de pai do Messias na terra. A tarefa desses espíritos não era isenta de decepções e obstáculos, porquanto enfrentavam a mais acirrada e furiosa investida das sombras, na tentativa de impedir o advento de Jesus na face do orbe terráqueo. José e Maria, além de suas próprias virtudes espirituais defensivas, gozavam do prestígio e apoio de algumas falanges de menor graduação espiritual, porém vigorosas e decididas, que também se propuseram a cooperar na proteção do Salvador dos homens. E então saneavam as imediações de Belém, desintegrando fluidos mórbidos e eliminando cargas magnéticas maléficas, a fim de proteger o nascimento de Jesus sob circunstâncias satisfatórias. Depois de casada, certa vez... Olha que interessante, ouvinte. Vou parar um pouquinho aqui para a gente explicar um pouco, porque a resposta é um tanto longa. Eu vou ler para vocês. Mas olha que interessante, não é mesmo? Olha que emocionante isso. Maria já tinha essas visões, era uma médium, né? Já tinha contato com espíritos aí desde a sua infância, tanto do seu anjo tutelar, que ela tinha essa intuição, essa inspiração de saber que era ele, quanto de seus pais, ela os via, já tinha inspiração. Olha o que seus pais falavam, que ela seria um dia rainha do mundo, como a mediadora consagrada para um elevado anjo em missão junto aos homens, que é Jesus. Olha que lindo, se tornar a rainha do mundo, a divina mediadora, não é mesmo? Que lindo isso. E que, poxa, faria todo um trabalho junto ao seu filho, que seria o seu filho, né? Aqui na Terra, e que é o governador do planeta, é quem nos ajuda, é quem nos orienta através do seu sublime evangelho. É o Salvador do mundo. Jesus é o Salvador? É o Salvador. Jesus é o Redentor? É o Redentor, é o Mestre, é o Orientador, é o nosso sublime peregrino, nosso sublime professor aqui na Terra, não é mesmo? E olha que interessante que ela exerce essa função muito bem no astral hoje. Vide aí os livros, né? Memórias de um Suicida, e você vai conhecer o trabalho dos servos de Maria. E olha que interessante, ouvinte. Os servos de Maria... que ali são ditos enfermeiros nessa obra de Ivone do Amaral Pereira, são aí, na realidade, guardiões, não é mesmo? Aqui não é diferente, olha só, que José e Maria, além de suas próprias virtudes espirituais defensivas, ou seja, a moral elevada de ambos, desses espíritos, já os defendia, não é mesmo? Contra as investidas das trevas. Além dessa moral que eles tinham, né, dessa defesa das próprias virtudes espirituais, gozavam do prestígio e apoio, olha aqui, de algumas falanges de menor graduação espiritual, porém vigorosas e decididas. Nota-se nitidamente que estão falando aqui dos guardiões, gente, não tem outra explicação. Que também se propuseram a cooperar na proteção do Salvador dos homens. E então, olha aqui como ele coloca, saneavam as imediações de Belém, ou seja, fizeram um círculo, né? Os guardiões aí guardaram todo o perímetro de Belém, desintegrando fluidos mórbidos e eliminando cargas magnéticas, como é que ele coloca aqui? Cargas magnéticas maléficas, ou seja, todas as ondas de pensamento maléficos que eram enviados ao menino, esses guardiões formavam um poderoso cordão defensivo, um escudo, não é mesmo? Formavam aí um verdadeiro campo de contenção protegendo o menino
Olha que lindo isso. O trabalho dos guardiões é magnífico, gente. O trabalho dos guardiões é sensacional. E colaboraram e muito aí para a época do nascimento de Jesus. Para que houvesse, né, sucesso no nascimento desse menino luz que veio, né, para nos ensinar, para nos orientar, para sim nos salvar através da moral, da doutrina, não é mesmo? Continuando aqui. Depois de casada, é a resposta ainda, tá? Depois de casada, certa vez, achando-se em profundo recolhimento, sob o doce enlevo de uma prece, Maria, dominada por estranha força espiritual, sentiu-se fora do organismo carnal, ou seja, ela se desdobrou, ouvinte, e situada num ambiente de luzes azuis e róseas, rendilhadas por uma encantadora refulgência de raios safirinos e reflexos opalinos. E então, com grande júbilo, ela reconheceu de súbito o seu devotado anjo de guarda, que a felicitou, dizendo que o Senhor a escolhera para ser mãe de iluminado espírito, o qual aceitaria o sacrifício da vida humana para redimir os pecados dos homens. Envolvida por um halo de perfumes, misto de doçura do lírio e da fragrância do jasmim, sentindo-se balsamizada por suave magnetismo, viu seu guia apontar-lhe alguém a seu lado, dizendo-lhe que se tratava do espírito do seu futuro filho. Maria vibrou de júbilo e quis postar-se de joelhos, quando percebeu a sublime entidade recortada num halo de luz esmeraldina, claríssima, cuja aura se franjava de tons róseos e safirinos respingados de prata a sorrir-lhe docemente. Olha só que lindo isso, ouvinte. No recesso de sua alma, ela evocou o passado, sentindo-se ligada ao magnífico espírito ali presente, e clareou-se-lhe a mente ante a promessa que também fizera de recebê-lo no seu seio como filho carnal. Ou seja, ela já havia programado isso com o mestre, gente. São passagens emocionantes, ouvinte. Não tem como não se emocionar. Eu desafio você, ouvinte, a ler o Sublime Peregrino, ler essas passagens e não se emocionar com tais relatos, mas ler com atenção mesmo, com afinco, sabe? E não tem como você não se emocionar com isso. O maravilhoso contato espiritual com Jesus fez Maria reavivar todas as recordações do pretérito e recrudescer-lhe a saudade do seu mundo paradisíaco. Ou seja, ela também já era um espírito de alta estirpe, tanto ela quanto seu esposo José. Enquanto uma sombra de angústia lhe invadia a alma, ao assumir novamente o comando do corpo carnal, voltou, não é mesmo? Voltou para o corpo carnal. Ela sentiu prolongar-se na sua consciência física aquele êxtase de paz e amor que a envolvera ante a presença do ente sublime e amoroso a encarnar-se como seu primeiro filho. Embora sem poder definir claramente o acontecimento tão singular, Maria narrou a José o impressionante quadro que lhe despertara a mais sublime emoção espiritual e a certeza de vir a ser mãe de um formoso anjo descido dos céus. José, homem de senso prático e prudente, avesso a sonhos e a fantasias improváveis em sua visão tão pobre, fitou a jovem esposa e apenas sorriu, certo de que todas as mães só esperam príncipes como filhos e não homens comuns. Olha só, devido à cultura judaica, né, apesar de ser um espírito angélico, precisava desse pulso mesmo. José tinha que ser esse homem racional para dar esse equilíbrio ao emocional de Maria, que se extasiava com o que sentia, com o que presenciava, não é mesmo? Dentro da sua sensibilidade tanto de mulher grávida, quanto da sua sensibilidade mediúnica, com seu compromisso. Mas foi também, posso dizer isso, afiançar os ouvintes, que foi também aí esse pulso de José que conteve Jesus nas suas manifestações, que também foram prematuras. Se Maria teve todas essas sensações, o que dirá Jesus no seu equipo físico, né? Jesus aí, desde a sua infância, começou também a ter essa mediunidade ostensiva, com fenômenos e tudo mais. E tinha José aí, que era o mais racional. José não era grosso não, gente, não é isso, mas era um homem racional, mais pé no chão, para dar esse equilíbrio e para contê-lo com as suas manifestações que seriam precoces, não é mesmo? É emocionante isso, ouvinte, como cada coisa está no seu devido lugar, não é mesmo? E olha só, nós vamos partir mais para frente, nós vamos já para mais uma pergunta aqui.
relatando o nascimento de Jesus, não é mesmo? Nós vemos ali o nosso presepinho, quem tem o hábito de montar a árvore de Natal. Nós temos esse hábito em casa, achamos muito bonito. E nós tem o seu presépio ali, aquela manjedoura, não é mesmo? Jesus rodeado por um pastor, por ovelhas, por vacas, está dentro de um estábulo, não é mesmo? E aí a versão bíblica narra que Jesus nasceu no estábulo e que Maria e José não tinham onde se hospedar, não é mesmo? Olha como é fora do convencional os relatos que Ramatiz traz. Não é chocante não, ouvinte, mas nos traz a razão e nós paramos aí para raciocinar se realmente a história é verdade ou se ela é aí um relato que foi burlado ou, por conta da época, necessariamente modificado, não é mesmo? Vamos lá? Jesus realmente nasceu em Belém, José foi com sua esposa para lá, e olha só qual a pergunta que esclarece isso. O grupo Ramatiz aqui pergunta: o nascimento de Jesus foi um acontecimento cercado por fenômenos incomuns e surpreendentes para sua cidade? Ou só os perceberam Maria, José e os demais familiares? Ramatiz: o nascimento de Jesus aconteceu sem quaisquer anomalias ou milagres de natureza ostensiva. Tudo ocorrendo num ambiente de pobreza franciscana, assim como era o lar de Sara, velha tia de Maria, para o qual José levara a esposa, a fim de ser assistida e protegida na hora da delivrança, o parto. Conforme já dissemos, Maria era uma jovem delicada, envolta por estranhas ansiedades e exaurindo-se facilmente durante o período gestativo, e isto requeria cuidados e atenções por parte de seu esposo. A casa onde se haviam hospedado era paupérrima e dividida em 2 aposentos. Num deles amontoavam-se os móveis e os objetos de uso da família. No outro, além de servir de depósito, misturavam-se cabras, aves e carneiros. Olha, daí dá a impressão, ouvinte, de ser um estábulo ou um paiol, não é mesmo? Das vigas pendiam ganchos com cereais, arreios, peles de animais e o peixe secava à altura do forro, onde a luz do sol penetrava por um retângulo. Sara e Eucana, tios de Maria, durante a noite estendiam um cobertor sobre a esteira e ali dormiam tranquilamente, sob o clima saudável e seco, pois nada lhes pesava na consciência de criaturas simples e honestas. No momento da delivrança, Maria teve que ser acomodada às pressas num recanto do aposento, sobre o leito improvisado com a esteira, cobertores e peles de cabra, e deste acontecimento a fantasia humana pintou a cena da manjedoura. Em verdade, Jesus nasceu num ambiente de pobreza e próximo dos animais que pertenciam aos seus parentes de Belém, cujo lar cederam prontamente para o seu nascimento, indo dormir as primeiras noites na casa vizinha. Porém, jamais José e Maria dirigiam-se a Jerusalém para atender ao hipotético recenseamento, que não ocorreu naquela época, mas transladavam-se deliberadamente para Belém, em busca de auxílio para o acontecimento tão delicado. O acontecimento, em verdade, foi de suma importância e bastante jubiloso para os familiares de Maria, quando verificaram que o seu primeiro filho era um querubim descido dos céus. Nisso, realmente o fato fora excepcional, pois em Belém ou Nazaré, ninguém se lembrava de ter nascido criança tão formosa, cuja fisionomia se mostrava envolta por estranhos fulgures. Sob o espanto de todos, o menino Jesus não apresentava as rugas características dos recém-nascidos, mas as faces rosadas, o semblante sereno e a quietude dos lábios traçados a buril compunham a plástica de encantadora boneca viva, na qual, às vezes, transparecia um ar de gravidade ou divino poder. Olha só, ouvinte, que emocionante isso, né? Na verdade, não foi... em várias histórias, inclusive no romance, né, o Ben-Hur, relata que José também bateu a casa de várias pessoas que não tinham como lhe dar guarida, não tinham hospedarias. E, na realidade, Ramatiz fala que não, que ele foi sim à casa de parentes de Maria, tios de Maria, que numa condição mais pobre, mas olha só, não recusaram aí dar guarita aos dois, dar o seu melhor, dar o conforto que eles podiam. E o menino Jesus, assim, programado, escolheu nascer nesse lar.
paupérrimo, mas riquíssimo de muito amor, de amparo e de espiritualidade. Ele não escolheu vir num trono, ele não escolheu nascer nas famílias mais ricas, não é mesmo? Então que fique essa mensagem para todos nós, ouvintes. Você pode dizer, Jesus foi o nosso maior avatar. Você pode dizer, mas Buda foi um avatar, Krishna foi um avatar. Vamos refletir, ouvinte. Todos disseram o que Jesus disseram, mas não como Jesus disse. Não menosprezando ninguém, foram todos aí missionários e enviados de Jesus. Foram quem precedeu o seu nascimento. Buda era um príncipe, não é mesmo? Nasceu e viveu no palácio de Kapilavastu, hoje no Nepal. E Krishna, 4.000 anos antes ainda de Buda, era um guerreiro, um pastor de vacas, não é mesmo? Foi um grande avatar também, mas ainda assim, o nascimento de Jesus, a sua vida foi realmente incomparável. E é essa mensagem de Natal que nós queremos deixar para você. A mensagem que a Rádio Irmã quer deixar é que você faça do seu Natal, sim, um dia de renascimento, não só um dia de comemoração e comelança, mas que lembremos aí o nascimento desse menino luz, o nascimento do nosso mestre que nos ensina, que nos ajuda, que nos apoia, que nos faz crescer, que nos ampara a todo tempo e está de prontidão. Como ele mesmo disse, vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Não estou dizendo que nós temos que jogar tudo nas costas do mestre, mas ele está ali de prontidão, com os braços abertos para nos receber, ele está lá de braços abertos nos esperando, para que nós possamos renascer nesse Natal. Por isso ele também está, mesmo na forma de um bebê renascido no seu presépio, ouvinte, ele está de braços abertos, não está? O bebê não está de braços abertos? Ele está ali, pronto, é um símbolo, ali para nos receber, para nos amparar no seu abraço. Eu vou encerrar o programa de hoje, avisando aí quem foi a ganhadora de hoje, não é mesmo? Mais uma vez as mulheres aí, se dando bem no programa, hein, mulheres? Parabéns. A ganhadora de hoje do livro Mecanismos Cósmicos de A a Z, organizadas pelo médium Sidney Carvalho. O livro vai para Patrícia do Nascimento, de São Paulo. Fique atenta, Patrícia. A nossa equipe entrará em contato contigo para te entregar seu livro, ok? Vou ler uma mensagem para vocês, gente. O nosso programa é universalista e vemos tudo de bom em todas as religiões, preservando aí a sua clareza de espírito, a sua clareza de doutrina. Nós vamos encerrar com a mensagem dada pelo Papa Francisco, uma mensagem linda de Natal que ele se pronunciou nesse fim de semana. O Natal costuma ser sempre uma ruidosa festa, entretanto se faz necessário o silêncio, para que se consiga ouvir a voz do amor. Natal é você, quando se dispõe, todos os dias a renascer e deixar que Deus penetre em sua alma. O pinheiro de Natal é você, quando com sua força resiste aos ventos e às dificuldades da vida. Você é a decoração de Natal, quando suas virtudes são cores que enfeitam sua vida. Você é o sino de Natal, quando chama, congrega, reúne. A luz de Natal é você, quando com uma vida de bondade, paciência, alegria e generosidade consegue ser luz a iluminar o caminho dos outros. Você é o anjo do Natal, quando consegue entoar e cantar sua mensagem de paz, justiça e de amor. A estrela guia do Natal é você, quando consegue levar alguém ao encontro do Senhor. Você será os reis magos quando conseguir dar de presente o melhor de si, indistintamente a todos. A música de Natal é você, quando consegue também sua harmonia interior. O presente de Natal é você, quando consegue comportar-se como verdadeiro amigo e irmão de qualquer ser humano. O cartão de Natal é você, quando a bondade está escrita no gesto de amor de suas mãos. Você será os votos de Feliz Natal, quando perdoar, restabelecendo de novo a paz, mesmo a custo de seu próprio sacrifício. A ceia de Natal é você, quando sacia de pão e esperança qualquer carente ao seu lado. Você é a noite de Natal, quando consciente, humilde, longe de ruídos e de grandes celebrações, em silêncio recebe o Salvador do mundo. Um muito Feliz Natal a todos que procuram assemelhar-se com esse Natal. Mensagem do Papa Francisco. Fazemos da Rádio Irmã a mensagem
de Papa Francisco. Retornamos no dia 1º de fevereiro, desejando a você, meu querido ouvinte, um Feliz Natal, um feliz renascimento e um próspero 2016. Fique com Deus. Bom Natal a todos. Jesus os abençoe. Você ouviu programa Elucidações do Além. Fique por dentro da programação da Rádio Irmana. Segunda-feira, às 20 horas, programa Quietude. Terça-feira, às 21 horas, programa Elucidações do Além. Quinta-feira, às 21 horas, programa Felicidade. Sexta-feira, às 20 horas, programa Cidade dos Espíritos. Domingo, às 10 horas, programa Mensagens do Grande Coração. E ao longo da nossa programação, você ouve Musical da Rádio Irmana. 1 hora de músicas sem intervalos. Todos os programas são apresentados pela equipe da Rádio Irmana. Participe da programação da Rádio Irmana e concorra a brindes exclusivos. Fique ligado! Rádio Irmana, auxiliando a mudança que você quer ver no mundo.